Angelingua gloriosi. Olá, amigos e amigas da Assunção. Hoje nós vamos ter uma entrevista com o irmão Guenael Peton. O irmão Guenael é religioso assuncionista bretão, missionário em terras brasileiras há mais de 50 anos, tem 86 anos de idade, 66 anos de vida religiosa. Um exemplo de religioso, de missionário, de assuncionista para todos nós. Chamar aqui o irmão Guenael, colocar ele na nossa conversa. Muito boa tarde a todos que querem me ouvir. Eu não sou lá tão exemplar assim, não, mas eu quero então começar minha história Seja bem. em Bretanha há muitos anos, porque nasci em 34, portanto eu tenho 86 anos. 86. Né? 86. Nasci na Bretanha, no extremo oeste do Ocidente europeu, bem os pés nas águas do do Oceano Atlântico, bem lá na ponta mesmo, debaixo da Inglaterra e da Irlanda. Eu sou bretão, é uma particularidade, é uma província importante na França. Minha língua materna não é o francês, eu aprendi o francês mais tarde, mas eu falo bretão, uma língua céltica, afiliada ao inglês, irlandês, ao escocês, ao país de Gales. Tudo isso forma um país que se chama os países celtas. Então, tenho uma formação celta muito séria, muito importante para mim. E eu nasci numa família profundamente cristã, e praticante, obviamente, né? Uma infância um pouco difícil devido à Segunda Guerra Mundial, que estava naquela época já começando, porque nasci em 34, em 39 começou a Segunda Guerra Mundial. E fiquei, então, pouco tempo em casa, da família, porque como nós havíamos um padre da nossa aldeia, do nosso povoado, que era diretor de um grande colégio a uns 50 quilômetros da minha terra, então toda a juventude ia estudar nesse colégio. E lá fiquei 4 anos estudando, em uma situação muito difícil, porque a gente almoçava de um lado, estudava no outro, e passeava muito pouco, tudo era proibido, porque os alemães estavam aí, eram os nossos inimigos na época. Hoje, graças a Deus, somos todos irmãos, tranquilamente, resolvemos nossos problemas. E esse tempo, claro que eu pensei na vida religiosa, na vida religiosa não, mas sim na vida secular, porque eu queria ser padre. No primeiro tempo, numa vida profunda, numa cidadezinha muito religiosa, muito praticante, uma relação frequente com os padres do povoado, eu tranquilamente pensei no sacerdócio. Com quantos anos, mais ou menos, irmão, o senhor teve esse despertar vocacional? Há 7, 8 anos. Nossa! Bom, então, devido às dificuldades da vida e da guerra, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 45, 2 anos depois, em 47, entrei no seminário, porque durante a minha estadia na Bretanha, na família, apareceu um padre à procura de quem está procurando vocação. E um padre um pouco diferente. Bom, ele falava a nossa língua tranquilamente, não era problema, mas ele estava vestido de uma batina imponente. E uma particularidadezinha, ele tinha um cinto também
Estranhei, mas não perguntei nada, porque era tímido. Então, não falei nada, mas ele propunha, então, de começar os estudos num seminário chamado Abbaye de Saint-Maur, Abadia de Saint-Maur. E então eu falei, sim, bom, eu aceito, sim, se meus pais também não se opuseram nem um pouco, só que era um problema, era muito longe da minha terra, muito longe. Mas eu não era o único a fazer essa experiência, então fui lá no Maine-et-Loire, onde comecei os estudos clássicos, num seminário menor, chamado alumnato. Alumnato. Na congregação nós chamávamos, na época já, e mais do que hoje, se falava de alumnatos. Então, iniciei, e lá aconteceu um problema muito sério. Não no primeiro ano, mas no segundo ano, eu tive uma gripe. Gripe. Fiquei deitado uns dias, tudo bem. Retornei às atividades. 15 dias depois, piorou. Mas o que está acontecendo? Não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem. Aí falei com os padres, né, no seminário, que eu estava me sentindo... Bom, vamos lá na farmácia, não é farmácia, mas na enfermaria do seminário, lá no terceiro andar, e foi visto que, de fato, eu estava com um pequeno problema de saúde. E fiquei lá deitado. Havia lá um irmão que era enfermeiro, ele tinha o dom de falar várias línguas, ele falava várias línguas. E era no seminário, ele era professor de espanhol, porque não se falava de estudar o inglês naquela época, jamais. Mas o espanhol devido à América Latina, onde nós tínhamos missões no Chile, na Argentina e no Brasil. Na Argentina, na Argentina. E esse irmão, então, cuidou de mim, mas eu não estava lá sozinho. Nós éramos 7 na enfermaria, todos com o mesmo problema. Mas o pior era eu. A minha situação, a mim, era pior. Eu estava fazendo uma pleuresia. Uma pleuresia é um problema de pulmões. E, em um dado momento, parece que o superior mandou uma carta para minha mãe pedindo que viesse me buscar, porque eu estava muito gripado e era melhor me cuidar em família do que ficar no seminário e contaminando eventualmente os outros. Eu não soube disso. Eu, na hora, não soube disso. Mas a minha mãe chegou com uma tia, veio me pegar. Bom? Vou voltar para casa? Sim. Vai voltar para casa. Vai se cuidar, vai ser melhor para você. Não dei muita importância. Aí fui lá, voltei para casa, e lá fiquei 2 anos cuidando da minha saúde. A situação estava feia. Foi encontrado um médico que era muito bom, que era um pouco especialista nisso, mas isso depois, no final do segundo ano, né? E foi encontrado esse médico, então ele cuidou de mim realmente. Mas com tudo isso, eu estava longe do seminário, estava envelhecendo, já estava com 17 anos. O meu pároco queria que eu continuasse, que eu estudasse. Bom, primeiro eu telefonei para a comunidade do Seminário dos Assuncionistas, que cuidava das vocações tardias. Eu já tinha 17 anos, e era velhinho, não é bem a palavra, mas eu estava avançando na idade, né? Só que, quando eu escrevi, não havia mais lugar. Está tudo cheio. Aí fiquei angustiado. Meu Deus, e agora?
Falei com o meu pároco, ele me disse, não tem problema não, vamos no seminário diocesano. Diocesano não deve ser a mesma coisa que lá, naquela abadia onde comecei meus estudos. Mas, enfim, o pároco queria que eu fosse padre. E me levou ao seminário menor, para continuar os estudos. Continuei 2 anos, mas eu com uma saudade daquela primeira casa onde iniciei meus estudos. Bom, no caso, eu estava com saudade do irmão que cuidava de nós na enfermaria. Ele me marcou profundamente pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua dedicação. Se levantava 2, 3 horas da manhã para ver se nós estávamos cobertos, era um inverno na Europa, é muito frio, e aquecimento não havia, só um fogãozinho lá no meio da enfermaria, mas era muito fraco, não era aquela de coisa. Enfim, mas eu ficava com saudade dele porque ele foi tão atencioso, ele me marcou profundamente no meu ser íntimo, que não aguentei lá no seminário. E falei para o pároco que eu queria voltar para a Assunção. Aí havia tomar uma decisão. Então falei, bom, tudo bem, eu deixo tudo de lado, a vocação sacerdotal para mim cai abaixo, mas a vocação religiosa para mim é mais importante. Eu quero entrar na Assunção para ser um dia um religioso assuncionista. Então, não tive mais problema. De saúde, não. E firme na minha vocação, diferente dos outros, porque nem todo mundo entrava no seminário, aquela abadia, na Assunção, para a vida religiosa, era para ser padre. Ninguém falava de vida religiosa, não. Ninguém falava tanto da vida religiosa, mas para mim era isso que me interessava, a vida religiosa, ser um irmão a serviço dos outros. Meu lema era amar e servir. Por isso, pedi para entrar no noviciado. Fui admitido, e já me conheciam, é claro, né? E iniciei o noviciado em 53. Fiz o noviciado normal, regular, e no dia 18 de março de 53, recebi o hábito religioso da Assunção. Bom, fiz o noviciado, como todo mundo, estava feliz, me sentia bem, estava contente, gostei do noviciado, gostei dos meus colegas. Naquela época éramos numerosos no noviciado, como no seminário. Os seminários estavam lotados por todos os lados. Tinha vocações sobrando por aí afora, né? Era logo depois da Segunda Guerra, não vamos esquecer isso. É depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos ficaram em dificuldade nos estudos durante a guerra, mas agora tudo voltava, aos poucos, a uma vida mais normal no país, na França, no caso, né? Minha família sofreu muito, a fazenda dos meus pais foram bombardeadas por 8 bombas caíram no conjunto do sítio. Bom, mas eu não vou voltar sobre essa parte que é muito dolorosa, e vou continuar, então, no noviciado. Estou lá, feliz da vida. Me lembro que uma vez eu tive a infelicidade de dizer para o meu mestre, naquela época a coisa era talvez mais dura do que hoje,
você falava com o mestre de noviços de joelhos, de 15 em 15 dias, você ia conversar com ele. Eu não gostava muito dessa hora, porque eu não tinha tanta coisa para falar. Bem, e falei para o mestre que eu estava bem, me sentia bem, feliz, contente, alegre. Eu tinha 20 anos, com saúde naquela época, já estava com saúde. E tive a infelicidade de dizer para o mestre de noviço que me sentia bem. E o padre gaguejava, o mestre gaguejava. Então ele disse: ah, é, irmão? Ah, você está feliz? Ah, você está alegre? Eu sei, eu sinto isso, sim, senhor. Sinto sim. Você está cantando na sua língua materna. Lá quando você está lavando a roupa, porque eu era encarregado de lavar a roupa de todo o seminário, de todo o noviciado. Então, como essa parte da casa era um pouco de lado, eu estava tranquilo. Um pequeno prédio, bonito, por sinal, onde se lavava a roupa e secava a roupa e passava a roupa. Eu era responsável por essa parte durante o meu noviciado. Tomava conta disso. E, portanto, tive a infelicidade de falar que eu estava feliz, que estava bem. O mestre achou ruim, me disse que eu estava correndo nas escadas, corria nas escadas. Bom, 20 anos, tinha muitas escadas pela casa, corria para lá, para cá, levantava um pouco a batina para não tropeçar, né? Enfim, mas nunca esqueci quando o mestre me chamou a atenção, porque eu estava realmente muito alegre, mas demais também. E eu falava tu com os irmãos. Ele tinha ouvido eu falar tu. Era proibido. Era o senhor. Para os seus colegas da mesma idade, você te falava vous. Vous em francês é vous. Em português é tu. Era proibido. Tinha que ser tu. Vous. Bom, tudo bem, isso foi pouca coisa. E fui admitido aos votos, então, em 19 de março, dia de São José, de 1954, fiz os votos nas mãos do padre mestre, e logo, bom, fiquei mais uma temporada, porque sabia que ia ser chamado para fazer o serviço militar. Na França, serviço militar é obrigatório para o clero, para os seminaristas. Obrigatório. Então, fui chamado e havia um tipo de exame antes de ser admitido, fisicamente e intelectualmente também. Tinha que escrever uma redação, sabia um pouco de matemática, de cultura, que você não era um João ninguém, vamos dizer assim. Sim. Então, bom, tudo bem, aí eu estava admitido e 6 meses depois vem, então, uma carta oficial te chamando para servir. E era para mim no dia 1º de maio que eu devia entrar no quartel. Mas como 1º de maio é um dia feriado, né? 1º de maio, o dia do trabalhador. Sim. Então, eu podia voltar 3 dias depois. Imagine que nós entramos no quartel, 12 seminaristas. Não. 12 seminaristas entrando no quartel juntos, todo mundo, cada um com seu hábito, o clero diocesano, os seminaristas do clero secular com a batina. Todo mundo estava de hábito naquela época, né? Sim. Então, eu andei também com meu hábito, e, você é assuncionista? Tudo bem. Aí você é secular, de onde? Que diocese? E começa a brincadeira. Mas entrando lá no quartel, depois já muda tudo. Aí, a coisa era séria. E como eu tenho um irmão que foi morto na Segunda Guerra Mundial, na Marinha, meu irmão, 20 anos, se chamava Tiago também, francês, Jacques.
Ele morreu com 20 anos, aos 20 anos. E por isso ele foi isento de servir na Argélia, que a França estava em guerra praticamente com a Argélia. E então eu tinha que ficar mais perto de casa, por causa disso, mais perto de casa, e não ia servir na Argélia. Era perigoso ir na Argélia naquela época. Os franceses que iam na Argélia, muitos morreram lá na Segunda. Era um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, uns 7, 8 anos depois. E então fui isento de servir na Argélia e ficava num quartel não muito longe da minha casa, da casa dos meus pais, mas já uns 300 quilômetros. 300 quilômetros. Bom, lá trabalhei nos segredos militares durante 27 meses. 27 meses servindo nos segredos militares. Bom, não vou entrar no menor, aí é segredo militar. E, finalmente, bom, fui admitido também para sair, depois de 27 meses no quartel. Foi uma época para mim maravilhosa. Foi maravilhosa. Eu andei muito, visitei muito, porque estava numa formação especial que se chamava o TRAIN. T-R-A-I-N, o TRAIN. O trem é aquele carro que roda nos trilhos, evidentemente, né? Então, eu podia viajar muito. E eu não pagava nada, praticamente nada, para correr toda a França. Quando eu tinha folga, quando eu podia sair, eu podia ir. Bom, claro, primeiro na minha família, evidentemente. Mas, vez ou outra, podia escolher uma comunidade assuncionista. Então, assim que eu conheci, não vou dizer todas as comunidades, algumas comunidades que não conhecia, claro, né? Mas eu fui visitar, avisava, oh, eu vou passar visitar vocês lá, e papapá, e tudo bem. Ficava 2 dias, e nada mais do que isso, né? Bom, terminou o serviço militar, que foi uma época muito boa, conheci muitos militares, uns não eram cristãos, talvez, mas por alto não praticavam, mas me dava bem com todo mundo, eles gostavam de mim. E tinha um jovem militar que fazia o serviço militar comigo, que era ateu. Foi o meu melhor amigo durante 2 anos, porque ele também tinha um irmão morto na guerra. E então ele estava no quartel lá comigo e com outros, evidentemente, éramos uns 25, 27 por aí. Bom, e ele foi um grande amigo meu durante toda essa época. Eu me lembro que ele me chamava a atenção, você é seminarista, hein? Sinal da cruz, por favor, antes do almoço. Bom, enfim. Bom, não vou passar rapidamente sobre isso, porque não interessa. Finalmente, saí, terminou o serviço militar, 2 anos e meio, 27 meses, né? E voltei para o noviciado. Me mandaram para o noviciado uns dias, um mês e meio, talvez, para me refazer. Mas eu estava muito bem. Bom, fiquei lá e apareceu o provincial. Muito bem. Então, eu esqueci de dizer que, enquanto eu estava no noviciado, um padre assuncionista que foi preso na Rússia durante o tempo do comunismo, ficou 11 anos na prisão, e no final da vida, no final da prisão dele, ele ficou em Vorkuta, lá no norte da Sibéria. E essa conversa com ele me tinha marcado profundamente. E eu optei pela Rússia. Falei que eu gostaria de servir, nós temos casas na Rússia, né? Eu me prontificava para servir na Rússia.
Só que, naquela época, a cortina de ferro estava fechada. O muro de Berlim não tinha caído ainda, só caiu muitos anos depois, em 89. Nós estamos lá em 57, 58. E então, nem podia pensar na Rússia, mas me prontificava. E aí, bom, já que não posso ir na Rússia, eu vou na América Latina, então, porque lá tem padres assuncionistas, estão já no Chile, desde o final do século anterior, né? Sim, 1890. Argentina também. No Brasil, 1910. a partir de 34, 36, começaram a aparecer os assuncionistas franceses e holandeses ao mesmo tempo. Então, eu conhecia padres, o padre Marcel, que eu conhecia, e eu disse, por que não iria, já que não posso ir na Rússia, então, lá está frio, um país mais quente, o Brasil, me prontifico também. Só que o promissor me disse, mas espera aí, não é bem assim, não. Não é você que opta, não. É a igreja que te manda. Ah, me manda para onde, então? Bom, então você vai primeiro passar uma temporada num colégio. Num colégio? Eu? Num colégio? Não estou muito afim, não. Não está afim, não? Vai. Num colégio de 350 alunos, lá no sul da França. E cheguei lá. 350. Eu, encarregado da disciplina no colégio. Na disciplina. Só isso. Fiquei 5 anos. 2 anos com a rapaziada de 13, 15 anos. Depois, 2 anos com os meninos num outro colégio, ao lado do grande colégio. Havia um outro, menor, para criança pequena. Fiquei lá 2 anos também. E como estava dando um resultado muito bom, todo mundo estava satisfeito com o meu trabalho, me mandaram para o outro lado no colégio com os maiores. Filosofia, teologia não, filosofia e os estudos da época. Me mandaram lá 2 anos. Portanto, fiquei lá 5 anos ao todo. E gostei muito, muito, muito do trabalho lá com esses jovens. Eu era muito jovem ainda, eu tinha 27, 28 anos. Mas também eu pensava na missão, e pensava, mas e o Brasil, quando que vai ser o Brasil? Aí o professor me disse, bom, então você vai aguardar mais 1 ano, porque aquele que vai te substituir, ele está no serviço militar. Está fazendo serviço militar e bom, ele vai te substituir, mas enquanto ele está no quartel, você fica no colégio. Tudo bem, eu fico. Bom, terminou o tempo, 5 anos. O colega já liberado ia me substituir, me mandaram para o Brasil. Bom. Que ano que era esse, irmão, que o senhor veio para o Brasil? Que ano que era esse que o senhor veio para o Brasil? 63. Cheguei no Brasil no dia 8 de outubro de 63. 8 de outubro de 63. Foi uma longa viagem de 11 dias de navio, de barco, quase sem parar, 2 paradas só, na Espanha, algumas horas, e em Lisboa, a segunda viagem, no dia seguinte. E depois, o alto mar, até chegar ao Rio de Janeiro, sem mais nada, sem ver nada, a não ser mar, dia e noite. Bom, 11 dias de viagem, finalmente o estômago pega um choque. Mas tudo bem. Havia lá, no navio, éramos uns 20 religiosos, de várias congregações. 20 religiosas e religiosas. E havia uma religiosa brasileira, da Providência de Gap. Aí perguntei para ela se ela podia me ajudar durante a viagem. Ela me
iniciar um pouco, estudar um pouquinho, entender melhor a coisa, né? Ouvir falar português, não havia ouvido ninguém falar português. Bom, e então ela aceitou e todo dia ela me dava 1 hora, 2 horas de aula. Bom, tudo bem. Chego no Rio de Janeiro, estou lá guardado por 3 padres que estão lá me esperando no porto, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. E fico 15 dias no Rio para cuidar dos meus documentos em relação ao governo brasileiro, né? Porque eu ia ficar a vida toda no Brasil. Estava combinado. Não ia ficar aqui uma vez, sem nunca mais voltar, não. Mas ia para o Brasil, acabou. Brasil vai ser Brasil. Bom. E, então, os papéis em dia me mandaram para o seminário de Eugenópolis. E lá fiquei, e cheguei lá no dia 1º de novembro de 63, 1º de novembro de 63, depois de uma longa viagem de jipe, em grande parte a estrada era de chão ainda, grande parte da estrada de chão, para chegar do Rio de Janeiro a Eugenópolis. Bom, cheguei lá, o superior era quase da minha cidade, quase a cidade vizinha. Eu conhecia, já o tinha visto. E, bom, cheguei Como lá. que chamava o superior? Hervé Krogenok. Não é o segundo Hervé que morreu recentemente aqui. Bom, Outro. era um outro Hervé. Sim. É mais um nome bretão aí. Como Guenael é um nome tipicamente bretão, Hervé também, Rouen, etc, etc. Eu fiquei, imagine que lá me mandaram para o último quarto lá do seminário, lá em cima, sozinha. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer sozinho lá, sem livro, sim, um Assimil. Assimil é um livro de línguas, várias línguas, para aprender uma língua com mais facilidade. É o que diziam, pelo menos. Né? Eu tinha esse livro, já estava fazendo exercício e tudo mais, estava indo mais ou menos bem, mais ou menos bem. Mas como eu tinha muitas diapositivas da Itália, da França, da Bretanha, muitas eram imagens coloridas, encartadas, vamos dizer, num cartãozinho, e passava isso na maquininha e projetava na parede essas imagens. Então, eu fazia esse trabalho lá no meu quarto, preparava a tradução, eu tinha a explicação em francês, eu tinha que passar isso para o português e mostrar para os meninos nas horas de recreio. Tudo bem? Chegou a hora do recreio, vou lá embaixo com os meninos para mostrar os meus esforços para mostrar essas fotos. E eles, muitas gargalhadas, evidentemente, porque nem tudo estava bem traduzido, né? Então, eles me ajudavam muito bem. Bom, eu vou passar rapidinho, porque senão não acaba mais. Mas aí, então, em um dado momento, eu recebi uma outra mudança, me pedia voltar para o Rio de Janeiro para ser procurador. Meu Deus, o que é isso, procurador? Sim, você vai cuidar do dinheiro para a manutenção dos seminaristas. Vai entrar em contato com pessoas que ajudam a congregação, os paroquianos da Santíssima Trindade, você vai visitar as famílias, conhecer as pessoas, conversar com elas, explicar o trabalho que nós estamos fazendo no seminário e tal e coisa. Eu não falava bem português, era logo no início da minha chegada. Em 17 de fevereiro de 64, pego o ônibus e vou para o Rio de Janeiro. E então me dão essa missão de formar, agrupar, encontrar, visitar famílias para ver se nos ajudavam
para manter o nosso seminário. Foi uma experiência muito, muito rica para mim, porque me obrigou a falar logo no início que cheguei. Podia ter ficado muito tempo no meu quarto, não. Todo dia sabia que tinha as 2 horas, tinha que sair e visitar as famílias até 5 horas. A partir da tarde, a partir da manhã, era só preparar as fichas, cada vez feito, porque não existia nada. Nunca um trabalho tinha sido feito a esse respeito. Então, estava começando uma obra nova para angariar dinheiro para o seminário de Eugenópolis. E governador Portela, nós tínhamos a segunda parte do colégio. Né? Então, lá era um grupo menor, mas tinha que atender também as necessidades da comunidade. Então, ao todo, fiquei finalmente 27 anos no Rio. Em 2 anos. 27 anos na Santíssima Trindade. Bom, vou passar rapidamente sobre esse tempo, porque depois num dado momento, já cheguei aos 25 anos de vida religiosa. Aí falei, bom, vou ter que ter um tempo não vou dizer de descanso, mas parar. Eu quero estudar de novo, a trabalhar a Sagrada Escritura em particular. E me indicaram na Suíça, imagina, na Suíça, havia uma escola realmente que fazia esse tipo de serviço com os missionários, não vou dizer do mundo inteiro, mas de muitas partes do mundo. Mas o problema era que tinha que passar 2 anos na Suíça. É um país perto da França, né? E tinha que ter a licença do superior da minha comunidade, do superior provincial e do superior geral. Por quê? Porque ia ficar 2 anos numa casa especial de formação, filosofia, teologia, escritura sagrada e tudo mais, mas 2 anos fora da congregação. Sim. Porque na Suíça não tem assuncionistas. Houve no passado, mas naquela época, nem hoje, tem assuncionistas. Então, bom, obtei todas as autorizações para fazer um ano sabático, mas para mim, por 2 anos sabáticos. Eu fiquei 2 anos nessa casa, com os estudos eram muito puxados, não vou dizer dia e noite, mas o dia todo, de manhã, de tarde, e vivia em comunidades. Então, comigo havia 2 seminaristas suíços, um monge beneditino das ilhas francesas, lá entre não muito longe do Brasil, já esqueci o país agora. E tinha um outro seminarista africano do Burkina Faso, e mais ainda, já dá 5, 3, o monge e o beneditino, e o seminarista secular do Burkina Faso. Bom, tudo bem. Fiquei lá 2 anos, sofri muito, porque não era fácil, não era muitos estudos, mas me dei bem, fiquei contente, e terminando esse tempo, o provincial, que era o padre José, nosso provincial, bispo. Ah, sim. Gente do céu. Me escapou o nome. Sim. José Geraldo. José Geraldo era provincial. Era um simples padre, né? Mas era provincial. Me mandou para Campinas. Ele veio me visitar lá onde eu estava estudando, na Suíça,
no tempo, era quase no final do ano, era no mês de maio, provavelmente, maio de 81, segundo ano para mim. E ele me disse, Guinael, nós estamos pensando em você para assumir uma nova comunidade, vamos iniciar uma obra nova com os holandeses para as vocações. Tá bom? Então, você, o padre Henrique Legal e Benoit Blunven, falecidos os dois já, há muito tempo. Mas eles só tinham uns 40 e poucos anos, tanto um como o outro. Então, vamos lá. Voltei para o Brasil e iniciei a casa de formação, e lá estava o irmão José Inácio. Sim. Diácono. Não era diácono. Estava iniciando a teologia. Então, ele estudou na PUC. Eu era ecônomo da comunidade. Eu fiquei lá 4 anos. Isso era mais ou menos 81, 82? 82. Eu me encontrei com o provincial em 81. Bom, terminou, voltei em 81, e em 82, no dia 2 de fevereiro de 82, eu fui para Campinas com os meus colegas Benoit Blunven e Henri Legal, do Rio de Janeiro. Fomos almoçar em São Paulo, na Casa Provincial de São Paulo, e lá nos aguardavam 2 padres, não, porque o padre Fidelis já estava iniciando como pároco de São Judas Tadeu, iniciando uma nova paróquia desmembrada de Aparecidinha. Sim. Da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, lá embaixo, né? E o vigário da paróquia era o padre Vicente, do clero secular, que aceitou de dar uma parte da paróquia dele aos assuncionistas, e que ia ser a paróquia de São Judas Tadeu. Então, o padre Fidelis que assumiu a responsabilidade como pároco. E o padre Emanuel van der Stappen, holandês, superior da comunidade. Eu, como ecônomo, José Inácio, como teólogo, Henri Legal, vocações, o trabalho das vocações, que íamos fazer um trabalho vocacional, para nos fazer conhecer um pouco, né? Porque não tínhamos nada lá, era a primeira vez. Sim. Então, chegamos lá e vou passar nos pormenores. E, bom, me dei muito bem lá naquela cidade de Campinas. Fiquei lá 4 anos. Em 86, o padre Hervé Loenaf foi nomeado ecônomo não provincial, mas regional, da região do Rio de Janeiro. Porque não vamos esquecer que naquela época, os assuncionistas franceses pertenciam ao Rio de Janeiro e região. Os holandeses era tudo de São Paulo, mas tínhamos poucas relações entre nós. Porque nas comunidades não tinha carros. As estradas não eram muito boas, a comunicação não era fácil, não havia telefone como hoje, num instante você sabe tudo, mas não havia nada disso na época, nada. Então, os holandeses estavam em Pinhal, já com seminário também, Interior de São Paulo. Sim, o padre Hervé, sendo ecônomo regional, eu assumia o economato da paróquia da Santíssima Trindade. Aí, bom, aceitei e trabalhei lá muitos anos ainda. Mas um belo dia apareceu uma circular
em 91, talvez, uma circular do padre superior-geral. Marechal. Marechal. Isso. Claude Marechal. Claude Marechal, isso. Marechal. Estava voltando da Rússia, porque o muro de Berlim caiu. O muro de Berlim caiu e ele foi visitar a Rússia, a Romênia e a Bulgária, que eram países que tinham sofrido muitos anos do comunismo e trancafiados, fechados, sem contato com o resto da congregação. Ele foi, portanto, visitar esses 3 países, onde havia assuncionistas, e os assuncionistas chegaram na Rússia em 1903. 1903. E chegamos na Rússia. Então, ele foi visitar os destroços desses países. O Assunção não tinha mais espaço nem lugar. Os que já estavam idosos na Romênia, mas sobretudo na Bulgária, os padres já estavam um pouco idosos. E havia 2 bispos assuncionistas. Bom, não ao mesmo tempo, mas nessa época toda, tivemos 2 bispos búlgaros, né? Não tivemos bispos romênios, não. Bom, mas o supergeral, após essa visita, mandou uma circular para toda a congregação pedindo ajuda. Quem quer trabalhar nesses países agora? Opa! Aí voltou aquele sonho lá da juventude. Mas aí eu escrevi bom, pediam pessoas para atender as necessidades. Então me prontifiquei, escrevi uma carta ao provincial da França, me colocando à disposição, respondendo ao convite do supergeral, me coloco à disposição tranquilamente. Claro que vai ser duro para mim, porque eu gosto do Brasil, me dou muito bem, estou trabalhando de um lado do outro, está tudo bem. A resposta veio 3 semanas depois. Não. O que é isso? Por que não? Mas o senhor é muito importante nas vocações lá no Rio de Janeiro, porque o senhor está trabalhando com as religiosas da Assunção. Lá de cima, de Santa Teresa, tem um grande colégio. As irmãs, as religiosas da Assunção, tinham um grande colégio lá. E uma vez por mês eu subia lá no colégio das irmãs e juntos, com uma irmã determinada, nós éramos responsáveis das eventuais vocações que aparecessem. Então, parece que eu fazia um bom trabalho lá, todo mundo estava gostando do meu jeito de ser e de fazer. Então, e também o senhor é econômico da comunidade e econômico regional. Eu era econômico regional, eu substituí depois o padre Hervé, que foi transferido, foi nomeado pároco da Santíssima Trindade. Então, eu tinha muitas atividades. Eu era ministro da Eucaristia, visitava os doentes, levava a comunhão para lá, para cá. Serviço dos falecidos também, uma vez por semana, nós tínhamos que, a paróquia tinha a obrigação de atender o cemitério São João Batista, fazer as exéquias, porque o cardeal, apesar de ser um homem, o cardeal Eugênio de Araújo Sales, arcebispo do Rio de Janeiro, era um homem muito conservador, mas em certos aspectos muito abertos. E dizia, eu não quero ver meus padres fazendo enterros o dia todo, não. Tem outra coisa a fazer. Os leigos podem fazer isso. E os religiosos, bom, não falava de mim, não. Mas isso tem que acabar. Não vamos ter padres para atender as exéquias. Então, eu, na quinta-feira, eu tinha essa carga de ficar lá o dia todo fazendo exéquias
10, 12 por dia, no Rio de Janeiro. Um grande cemitério, na Zona Sul, São João Batista. Bom, famoso, conhecido. Sim, cemitério muito, muito, muito conhecido. Bom, entre outras coisas, eu fazia bastante coisa. E então foi não. Oh, mas não é possível. Eu me prontifico, estou disposto. Não, não, você não vai. Bom, aí, acabou. Bom, continuei meu trabalho na Santíssima Trindade. Em 2 anos depois, vou de férias na França, de 4 em 4 anos tínhamos férias. Então, eu vou lá e, ao voltar da minha família, passo por Paris, fico na casa provincial, e lá o provincial me vê, Guilherme, você está aí? Eu queria falar com você. Ah, comigo? Eu pertencia ao Brasil, não era província, Brasil não era província ainda. Não. Mas estava caminhando, né? Estava caminhando para isso, mas não estava ainda. Aí, mas você tem um minutinho? Vamos conversar? Falei, sim, claro. Mas eu me pergunto, o que ele está querendo? Não estou vendo. Aí subi no quarto, no escritório dele, ele me disse, Guilherme, você escreveu uma carta 2 anos atrás, se prontificando para a Rússia. Ah, sim, escrevi, sim, mas fui recusado. Expliquei por quê, né? Aí ele me disse, bom, mas a coisa mudou agora. Nós estamos pensando em você para Moscou. Não. Moscou, a capital da Rússia. Sim. Estamos pensando em você. Só que, mas você está no Brasil, tem que obter a licença do provincial, do padre Pedro Wouters. Pedro era o provincial, o superior dos religiosos. E o padre Benoit, da parte francesa, era o superior também. Tinha que, primeiro, ele aceitar, depois entrar em contato com o provincial de São Paulo, Pedro, e ver se me dava o fogo, o sinal verde. Aí, bom, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, conversei com o padre Benoit, expliquei isso. Estou me vendo lá na Rússia, imagina isso, estou me vendo na Rússia pedindo se eu aceito. Eu aceito, sim. Como da primeira vez, sim, mas tudo bem, eu não entendo, mas tem que ver com o padre Pedro. Mas eu vou conversar com ele. Então, dias depois, uma, 2 semanas depois, foi a São Paulo e conversou a meu respeito e disse, bom, indagaram e procuraram o irmão Guilherme durante as férias dele e já estão pensando nele para Moscou. Aí o padre Pedro disse, mas peraí, como que vamos fazer? Como que vamos fazer? Então ele disse, bom, vamos fazer uma coisa muito simples. Vou mandar uma carta para todos os religiosos, explicando o seu caso, o meu caso, no caso, e eles dão o parecer, e pronto. Se for sim, então vai ser um sacrifício para nós, mas vamos deixá-lo. Muito bem, a carta foi, a carta voltou, todo mundo escreveu alguma coisa ao meu respeito. Bom. Porque nos anos 90, irmão, só um adendo, né? Toda essa geração dos primeiros assuncionistas que haviam chegado ao Brasil a partir da década de 30 já estava envelhecendo. E as vocações estavam em formação, né? Uns já tinham falecido. Sim, mas, por isso era a dificuldade de dispor de um religioso a mais. Não tinha muitos religiosos em plena forma ainda. Sim. Estava envelhecendo, como hoje, né? Não adianta, o tempo passa e pronto. E aí, então, bom, todo mundo respondeu,
Eu, num dado momento, recebo um telefonema do padre Pedro. Ah, eu estava na capela, lá em cima, na capela da paróquia da Santíssima Trindade, na casa paroquial. Estava na capela, era noitinha, entre 8 e 9 horas por aí. Eu estava fazendo uma visita ao Santíssimo, o telefone toca, bom, eu que atendo o telefone, isso foi, e sempre aceitei. Fiquei, o telefone fica comigo, porque eu tinha facilidade para resolver os problemas lá. O padre Pedro, oh, irmão Guilherme, então você está bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? E sim, eu estou bem, sim, mas e o senhor, como que está a situação? É exatamente por isso que tu está telefonando. Eu acho que você não vai gostar. Por quê? Todas as respostas são negativas. Nossa Senhora. Mas que é isso, gente? Que é isso? Terceira vez, terceira negativa. Não, irmão, não se preocupe, eu vou lhe escrever uma carta. Prefiro lhe escrever uma carta. Mas o senhor não vai mudar muita coisa? Se é não, é não. Mas estou estranhando. Como que estão pedindo ajuda? Quem se apresenta é negado. Por outros motivos, tudo bem. Bom, então, não, eu vou lhe escrever uma carta, aguarda. Tudo bem. Na quarta-feira das cinzas, recebo uma carta que não abro. Uma carta do provincial que não abro na quarta-feira. Está lá na minha mão. Bem, não, eu vou abrir essa carta amanhã, na capela, quando os padres irão na catedral para os Santos Óleos, eu, como irmão, fico na casa e lá vou ler a carta. Bom, os padres foram na catedral e eu pego a carta, subo na capela e abro a carta. Uma carta muito bem escrita, um profundo respeito. Mas eu sabia da resposta. Por isso, os religiosos não desejam que você deixe o Brasil. Chorei. Não. Chorei. Sozinho lá na capela. Bom, peraí, bom. Eu não falo nada. Não vou falar nada. Terminou. Bom, minha leitura, evidentemente, não foi muito demorado. Me ocupei do almoço, não sei o que era. E bom, os padres não viram nada, não perceberam nada. A missa vem 6h30, a missa da Santa Ceia. Eu sou cerimoniário nessa liturgia, sou cerimoniário. Você não vai acreditar. Chorei a missa toda, da Quinta-feira Santa. Nossa. Chorei, e eu atuando, mas nadando nas lágrimas. Aí eles sabiam por que estava chorando. Porque eles que estavam lá, eles tinham falado não. Sim, foram consultados, né? Olha, eles sabiam o que era para mim tudo isso. Não falei nada. Terminou a missa, não sei se houve um comezinho qualquer, pouco importa, e voltei para o meu quarto e acabou. Falei, bom, é a segunda vez, terceira vez, nada, acabou. Não penso mais nisso, não é a vontade de Deus. Pronto, não é a vontade de Deus que eu vá. Vou aceitar. São coisas da vida. Eu fiz voto de obediência. Então, vamos lá. Obedeça. E não vai, e fica aqui. Continua o teu trabalho. Não fala nada, não. Pouco tempo depois, era tão importante lá no Rio de Janeiro, por isso, por aquilo, que me mandam para Pinhal.
Pinhal, 98, estamos 98. 97, final de 97. O padre Benoit me manda para Pinhal. Eu já tinha vindo aqui uma vez ou outra, mas de visita. Inclusive, os seminaristas gostavam, porque eu era meio brincalhão, e então eles se lembravam de mim, gostavam de mim. Mas não era para o seminário, não, aqui. Era para cuidar de um grupo de jovens em procura de vocação. É uma casa vocacional. Eu ia encabeçar isso sozinho na cidade, não aqui no seminário, mas na cidade. Alugamos uma casa e quem aparecia e queria estudar a sua vocação podia entrar. E aí que nós tivemos Padre Célio, mais tarde Padre Wellington, e outros que passaram para lá para cá. Então, fiquei 8 anos responsável dessa casa. 8 anos. Sozinho. O padre Damião vinha rezar a missa uma vez ou outra, o padre Genael, que era o pároco da época também. Depois ele viu um derrame cerebral, é outra história. Mas nos primeiros tempos ele era pároco, ele vinha uma vez rezar a missa, ou era o padre Damião que rezava a missa. Tudo bem. E... Bom, estou bem. Entretanto, lá no meio do meu tempo de reitor de seminário, um pouco exagerado, mas eu era responsável sozinho. Ninguém me perguntava nada, não, ou não me dava ordens. Não, faça o teu trabalho ao seu jeito. Tinha substituído o padre Messias. O padre Messias, você conheceu? Não, então vou passar rápido. O padre Messias foi pároco aqui em Pinhal. Mas naquela época ele estava só com votos temporais. E foi para o Rio. E quando ele foi nomeado para o Rio de Janeiro para ser ordenado diácono, que eu fui nomeado para Pinhal, para assumir a responsabilidade dele. Só que ele não me deixou nenhum papel, nenhum dado de nenhum eventual seminarista. Nem jovem. Seminarista não, mas jovem. Então eu tive que fazer tudo. Pegar isso como se estivesse começando, como se nunca tivesse tido nada lá. Bom, foi muito duro. O primeiro ano foi terrível para mim. Com jovens de 16, 17 anos. Tem 2 ainda que me correm atrás. Anos e anos depois dos primeiros que estão morando. Tem um que está morando aqui em Pinhal e o outro que está numa outra cidade, Bombeiro, parece. Bom, é todo caso. E gostam de me encontrar vez ou outra por aí. Bom. E lá fiquei, bom, tudo bem. Entretanto, fui nomeado econômico provincial. Econômico provincial, com Marquinho, provincial. Aí já era província de Brasil, né? Já era todo, já era unido. Sim, sim. Então, fui nomeado depois do padre Henrique, que foi econômico provincial. Quando terminou o tempo dele, eu fui eleito. Mas eu pensava, você é eleito, eu vou para São Paulo, não vou ficar aqui a 200 quilômetros da minha vida de trabalho. Ai, mas não. Você continua em Pinhal. Sim, você continua em Pinhal. Você vai fazer a contabilidade uma vez por mês, você aparece lá em São Paulo, e você fica 2 dias e pronto. Que isso? A dureza e... Não sei, você é responsável. Bom, obedeço piedosamente. E assumo a responsabilidade econômica provincial e, num dado momento, terminou meu tempo de econômico provincial. Em 2006, termino meu tempo,
eu não precisava mais ficar numa casa de jovens, porque já tinha diáconos brasileiros, jovens, o irmão Jobson, o irmão Marco Antônio, o Afonso, tudo isso é jovenzinhos. Então eu falei, opa, mas chegou agora a minha vez. Vou me oferecer de novo. Continuava esse pedido, né? Com o Sim. padre Richard Lamoureux, o novo super-geral, depois de Claude Maréchal, esse que foi recusado. Bom. Mas com Lamoureux também, ele também pedindo ajuda lá para os países do Oriente. Aí eu falei, mas peraí, eu não sou mais posso passar minha responsabilidade para brasileiros, jovens, mais aptos, capazes de assumir essa responsabilidade, e como provincial não falta gente por aí, escrevi. Falei, bom, tudo bem, eu me prontifico, sim. Bom, o provincial da França, que é o super-geral atual, disse sim. Benoît Grière, era o provincial. O provincial da França. Aí me disse sim, nós aceitamos que você venha nos ajudar, só que a Rússia é um pouco longe e um pouco difícil para a língua. Você já tem 73 anos. Vai ser difícil. Então, nós pensamos em você para te ajudar, nós te mandamos para a Romênia. Opa! Não conhecia nada. Hein? Só de nome, nunca tinha ido lá. E então você vai ser nomeado na Romênia. Aí o provincial do Brasil, Marquinho, não respondeu, não disse nada. Ele sabia que eu já tinha recebido a licença. E não podia fazer nada, mas também não queria me largar. Num dado momento, o super-geral, não, o econômico, manda um mail para Marquinho, para perguntar, mas como que fica o caso do irmão Guilherme? Você não me deu resposta? O tempo está passando? Desculpa, não esqueci. Bom, eu esqueci, diz ele que esqueceu. Não esqueceu nada, não queria tampouco que eu partisse. Não queria que eu partisse. Mas lá então, eu falei com o padre Marco Antônio, que era assistente dele. E eu falei para ele, escuta, o meu nome está correndo por aí para a Romênia. O super-geral me mandou, o econômico, o superior provincial me mandou uma carta, um mail, me avisando que fui admitido para a Romênia. O padre Marquinhos agora tem que dar um sim ou não também. Aí ele me disse, bom, nós vamos ter um conselho, amanhã temos conselho, e vou abordar isso com ele. E, de fato, no final da reunião do conselho, uma coisa que me fez. Está feito. Fogo verde, sinal verde para você. Até que... Aleluia! Aleluia, aleluia, meu irmão. Isso aí, 50 anos depois do primeiro desejo de ser missionário no Oriente. Aí, então, sim. Então, me preparei a minha mochila e parti. No dia 11 de março de 2007, parti para a França para passar uma semana na casa provincial. Não fui na minha família, não. Tinha ido o ano anterior, então falei, não tem motivo de voltar assim tão facilmente. Então, fiquei uma semana lá e no dia 19 de março de 2007, peguei o avião para Bucareste. E, chegado lá, estou sendo esperado por
o padre Pianesi, Celeste Pianesi, superior da comunidade, italiano, e um jovem venezuelano que estava pensando na vocação também. Mas veio da América Latina, ele, para entrar na Assunção. Ele entrou na Assunção e não ficou. Fez o noviciado, fez os votos, e, num dado momento, se retirou. Não sei, bom, pouco importa. E aí, então, bom, me esperando. Bom, a gente se cumprimenta, claro que não conhecia, né? Então, pegamos o carro e mais 300 quilômetros e estamos lá em Marginenni, o nome da paróquia, da cidade onde eu ia até, trabalhar, como se diz, né? Num mosteiro. Porque estou chegando lá na Romênia, é um país de maioria esmagadora ortodoxa. E lá, já estou muito interessado em conhecer esse povo lá. 86% da população é ortodoxa, os católicos são apenas 4%, e os uniatas, unidos, um ramo ortodoxo que se desligou da ortodoxia e entrou em relação com a Igreja Católica, mas conservando suas tradições e suas liturgias, os uniatas. E são 1% da população. 1% é de rito oriental, exatamente como os ortodoxos. A liturgia é a mesma, as leis são as mesmas, o clero é casado, católico, mas padres casados, bispo não. Bispo tem que ser monge, não pode ser casado. Mas os padres são todos casados, católico ou ortodoxo, na igreja ortodoxa. Bom, isso é um pouco menor. Aí cheguei, então, nesse país, e lá também era para trabalhar com jovens, também à procura de vocação. E eu estou no mosteiro. Por que isso? Porque na igreja ortodoxa, ou você é secular, ou você é monge. Não tem esses religiosos, como na igreja ortodoxa. É só clero secular ou monge. Clero secular são casados, os monges vivem no mosteiro. Agora, os católicos, que são um pouco como monges, então as casas deles se chamam mosteiro. Então, fiquei 6 anos no mosteiro, Santo Agostinho. E lá, então, nós recebíamos jovens, como aqui em Pinhal, que estavam à procura de vocação. E nós tivemos não do meu tempo, mas anterior a mim, os padres são 15 ainda hoje, 15 padres assuncionistas romenos. Então, foi feito um trabalho muito bom, numa época, rei deu vocação. Assim que caiu o muro de Berlim, mudou tudo, tanto na Romênia como na Bulgária. Mas na Bulgária fomos enganados redondamente nas vocações. Todos saíram. Foram estudar na França, iniciaram os estudos, tudo para sair do país. E encontrar um trabalho na Europa muito melhor do que ficar na Bulgária, sofrendo lá. Bom, então, fiquei lá, então, com os católicos, evidentemente, no mosteiro dos padres assuncionistas, mas em contato com os ortodoxos. O contato é pouco, viu? É pouco. A gente os vê, à torta e à direita, por aí, na cidade, andando de batina com a mulher. A mulher ao lado. Quando vão no supermercado, por exemplo, marido e mulher vão juntos. Você chega no supermercado e tem um padre lá, de batina. E a mulher ao lado. Bom, para nós, num primeiro tempo, para mim, isso foi, não vou dizer escandaloso, não, porque sabia que sempre. A igreja ortodoxa sempre teve os seus padres casados, tanto na Romênia como na Rússia, é a mesma coisa.
Todos os padres são casados. São os monges que não são. E é justamente no meio dos monges que se escolhem os bispos. Então, para a Romênia, tem 27 dioceses, se não me engano, já há 10 anos que eu deixei, 17 dioceses ortodoxas, que tem por bispo um monge, que não é casado, evidentemente. É por isso que os monges não casam, para que no meio deles sejam escolhidos os bispos que vão atender as dioceses e ordenar os padres. Bom. Então, eu fiquei... a relação na Romênia, a relação católica, nós somos 4%, latinos, 4%, ao lado de 86% de ortodoxos. Nós não somos nada. Na Romênia, nós não somos nada. Na Bulgária, mesmo, pior ainda. Depois eu vou falar. Não somos nada, não. Nós temos paróquias, muitas paróquias, numa região determinada, na Moldávia, onde eu me encontrava, uma província maior, uma província grande, onde tem muitos católicos. Realmente é um reduto, vamos dizer, de católicos em toda uma região, sobre uns 30, 50 quilômetros, praticamente quase... Bom, em cada cidade tem ortodoxos, isso não escapa. Mas tem também uma igreja católica. E a gente reconhece, é bem visível, quando você vê uma igreja católica e uma igreja ortodoxa, é bem visível a diferença. Mas a relação é muito longe uma da outra, vamos dizer assim. Não estamos muito à vontade com os ortodoxos. Não. É mais um testemunho de presença mesmo, irmão? Assim, principalmente para atender os poucos católicos que vivem nesses lugares? Mas tem... O problema é que nas comunidades paroquiais tem muitas vocações. Do meu tempo, que eu cheguei lá em 2007, a primeira coisa, havia já naquele ano, houve 3 padres assuncionistas, 3 seminaristas, que foram ordenados sacerdotes. 3. Naquele mesmo ano, no dia 24 de junho, foram ordenados uns 30 padres. Nossa! Veja só. 30 padres. No ano seguinte, mais ou menos, uns 20 também. Lá tem uma congregação que é muito, muito forte. São os agostinianos conventuais. Os conventuais que entraram na Romênia pela Hungria. Um país vizinho. Eles eram numerosos. Não havia praticamente católicos, no primeiro tempo, não havia católicos na Romênia, mas eles entraram na Romênia e invadiram, entre aspas, invadiram um pouco a Romênia. E a Igreja Católica se formou ali, com esses padres agostinianos, que têm o mesmo hábito do que o nosso, salvo no lugar de ter um cinto de couro, eles têm um cordão franciscano. Mas o hábito é rigorosamente o mesmo. E eles têm a casa provincial deles é na nossa paróquia, em Martinelli, uma senhora casa provincial, porque tem mais de 300 religiosos na província, e vocações às pampas. O clero diocesano também tem vocações às pampas. O clero diocesano tem muitas vocações, e como não tem tantas paróquias assim, já são distribuídos para fora, para outros países da Europa que não têm essa regalia. Então, você pode ser ordenado sacerdote, mas no dia seguinte, ou dentro de um mês, você vai na França, você vai na Itália, você vai na Alemanha, ou você vai em outro país. Isso é comum. Agora, eu hoje não sei qual é a situação vocacional. No tempo que eu estava lá,
os agostinianos conventuais tinham muitas vocações. Eles tinham 20 ordenações por ano de padres. 20, todo ano. A ordenação diaconal era no mês de... no mês de junho, acredito. E no dia de São Francisco, então, a ordenação sacerdotal. Eu participava muito, porque eu ia muito no seminário dele, Seminário São José. Eu ia muito lá para as festas e as reuniões do clero católico e dos religiosos e religiosas que estavam no país, se reuniam, vez ou outra, e era sempre nesse seminário aí. Então, eu já era muito conhecido, eu ia lá de hábito, evidentemente, e aí todo mundo falava, você é agostiniano ou você é franciscano? Não, eu sou agostiniano, e eles são franciscanos, mas conventuais. Mas o hábito é o mesmo, dá para confundir. Ah, não, quando você olha bem, então, ele tem cinto, o outro tem cordão. Bom, então é um país que tem muitas vocações, sacerdotais, religiosas. Nesse convento, então, lá dos franciscanos, muitas vocações, eles têm várias paróquias no país, e de lá eles tiram vocações. Agora, não sei qual é a situação hoje em dia lá, mas eu gostei muito desse tempo, mesmo se não tive fisicamente conversas com ortodoxos. Imagina, tem um problema que está acontecendo, muitos, ou homens ou mulheres, casam com a outra igreja. Rapazes, camponeses, vamos supor, um camponês, ele é ortodoxo, mas está gostando de uma menina na mesma paróquia, na mesma cidade, mas ela é católica. E lá vai e aceitam de se casar. Católicos e ortodoxos. Isso está muito comum, muito comum. E nem sempre dá certo isso, porque, claro, a família muitas, eu conheço um caso concreto, o meu superior, que é romeno, tem um irmão, o irmão dele casou com uma moça ortodoxa. Então, tem filhos, estão felizes, tudo bem. Mas a mãe do padre e do rapaz que casou com a mãe ficou furiosa. É uma questão mais até cultural do país, né? Claro. Sim, sim. Muito, e tem que se entender. Você foi formado na igreja católica, você foi formado na igreja ortodoxa, você tem toda uma história, toda uma tradição, toda uma vida nisso. De repente, alguém vem na tua casa que é da outra religião. Nem sempre isso é bem visto. Então, no caso lá do meu superior, ele teve esse problema na família. A mãe não suportou. Num primeiro tempo, ela não queria que o filho casasse com uma ortodoxa. Mas finalmente casou, porque gostava da menina, e está com ela ainda hoje. Há 20 anos que são casados. E se dá muito bem, estou muito feliz. A mãe faleceu, e ela faleceu em paz também. Ela faleceu em paz. Bom, então, isso foi um tempo muito rico para mim, eu gostei muito, eu visitei muitos conventos, muitos mosteiros, porque eles têm uma vida monacal muito importante. A vida monacal é muito procurada pelos ortodoxos. E tem um respeito pelos monges que é impressionante. Um respeito. Porque dizem que na Romênia a igreja é monacal. Porque todos os bispos são monges. Foram monges, pelo menos. E agora foram escolhidos para atender as dioceses, tudo bem. Mas eles têm uma formação monacal. Então, o forte das dioceses é justamente a vida monacal, que toda diocese tem 1, 2 ou 3 mosteiros. Tem mosteiros por todos os lados e muitos monges. E isso não é de hoje, é da história deles. Da história deles. Sempre foi assim.
Também na Rússia é a mesma coisa. Agora, eu não sei quantos mosteiros tem, mas deve ter uns 700 ou 800, beirando os 1.000 mosteiros. Na Romênia é a mesma coisa. Eu visitei muitos mosteiros ortodoxos durante a minha estadia lá, com o meu superior. Nós íamos visitar, conhecer. Os mosteiros são fechados, mas eles deixam entrar para visitar a igreja. Isso não tem problema. Nunca encontrei uma dificuldade. Bom, eles sabiam que nós éramos católicos, evidente isso. Mas tudo bem, você visitava com respeito, ficava na igreja lá. Até um pormenor, nas igrejas ortodoxas não tem cadeiras, nem bancos. A liturgia toda é em pé. Em pé, 2 horas. A divina liturgia em pé. No mínimo 2 horas. Né? Mas você não tem obrigação de ficar a missa toda em pé tampouco. Você pode sair, tomar um cafezinho eventualmente lá fora e voltar na missa. Beijar as imagens. Fazer muitos sinais da cruz. Os ícones, né? Os famosos ícones. Os famosos ícones. A beijação dos ícones é uma tradição sagrada para eles. É uma piedade. E as ícones de Nossa Senhora, então, é um caso extraordinário. É belíssimo. Todos entram na igreja, se persignam, é contrário de nós, né? Pai, Filho e lugar de... Não, como que é? Sim, esse é nosso, latino. Para os ortodoxos é assim, e o contrário. O sinal da cruz é o contrário. Bom, isso é um pormenor, não muda nada. Em nome do Pai, do Filho, em nome de Tata Lui, Fiu Lui, Santo Lui Dur. Amém. Amém. O sinal da cruz em romeno. É glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, slava Tata Lui, Fiu Lui, Santo Lui Dur, precomerà la inceput, acum purureashi, in veci lor. Amém. Nossa Senhora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e etc. Né? O glória mesmo. O senhor é uma enciclopédia linguística, irmão. O senhor é uma enciclopédia linguística. Tantas línguas que passam por essa cabeça, gente. Coisa fantástica. Aprende, desaprende, guarda muita coisa, perde Eu muito estou sofrendo para aprender o espanhol, o castelhano. Hein? Eu estou sofrendo para aprender o espanhol aqui na Argentina, o castelhano. Não, a rigor. Tem que mirar mais o exemplo do senhor para aprender as línguas da congregação. Bom, é isso que teria que aprender, de fato, sim. E o inglês, né? E o inglês. Não é só o espanhol, não. O inglês, o francês e o espanhol, pelo menos. Mas eu não me meto na vida de vocês. Não vou dar função. Mas, então, eu passei uns 6 anos e meio na Romênia, muito feliz, muito bem. Visitei, entrei em contato com a ortodoxia, né? E vi como que eles vivem, como que eles são. Eles são maravilhosos, eles têm qualidades maravilhosas, eles são muito piedosos, muito piedosos, muito religiosos. E aí, o contrário, então, na Bulgária, não é assim. Eles são também ortodoxos. Você nasce na Bulgária, você é ortodoxo. Queira ou não queira, você é ortodoxo. Estranho isso, talvez, para nós, sim. Mas é assim. Na Bulgária, o fato de nascer na Bulgária, você é automaticamente búlgaro e ortodoxo. Bom, e lá a situação é muito diferente. A igreja ortodoxa é muito fechada ao catolicismo. Viu? Lá em Plovdiv, no sul da Bulgária, nós temos uma comunidade lá, de rito oriental, bizantino. Lá, com Oblatas da Assunção também. Aliás, tivemos Oblatas da Assunção conosco na Rússia. Agora eles saíram porque não tem mais vocação. Na Romênia,
tem em Bucareste, a capital, Bucareste, Marginene, não na cidade de Marginene, mas a cidade vizinha, as Irmãs Oblatas têm um grande orfanato, belo orfanato. E na Transilvânia, as Oblatas têm paróquias, não, trabalham em paróquias católicas, claro, Ajuda. as Oblatas da Assunção. Na Bulgária, elas trabalham conosco na nossa paróquia de Plovdiv. E uma vez, duas irmãs foram num supermercado, foram insultadas, elas estavam de hábito, foram insultadas no supermercado, porque estavam de hábito. E viram que eram católicas. O que você está fazendo assim? Voltem para o seu país. Você não tem nada a ver aqui conosco, nós somos ortodoxos. Imagina com que cara ficou a irmã. E são irmãs romenas, né? As irmãs na Rússia eram romenas, na Bulgária são romenas ainda hoje, que não tem vocação na Bulgária. Eu não vejo, mas nós tivemos vários, mas nos largaram, nos abandonaram. No primeiro tempo, depois da queda do Muro de Berlim, nos deixaram. Mas isso é uma história muito complexa, muito longa, tem que contar muita coisa. Bom, não dá para tudo isso. O senhor ficou até 2014, mais ou menos, na Romênia, nessa missão, 2013, 2014? Sim, sim. Aí depois o senhor... Lá fui transferido, também caí de costas quando eu recebi a minha carta de visita, a minha obediência, carta de obediência, para o noviciado na França. Imagina isso, eu, bobinho, na França, no noviciado, fazer o quê? O que eu vou fazer lá? Fui nomeado, fui. Larguei a Holanda, a Romênia. E fui para o noviciado da França, 2 anos, fiquei lá 2 anos. Para mim, eu ia ficar na França definitivamente, porque já tinha 6 anos, mais de 6 anos que eu estava fora do Brasil, e fiquei 2 anos lá no noviciado. Eu pensei que ia ficar lá até o fim da vida, não no noviciado, mas na França. E só que o padre Luiz Carlos, provincial, foi no encontro de econômicos lá em Roma, e ao voltar passou por Paris, na ida e na volta. Indo para Roma, passou. E veio conversar comigo, mas de nada, conversamos, brincando, visitamos Paris, eu visitei Paris com ele, e tudo numa boa, tranquilamente, mas ele me disse que, né, eu queria conversar com você também quando voltar. Quando voltar. Eu falei, bom, sim, com prazer. Eu tenho encontro na Casa Provincial, quando voltar da reunião lá em Roma. Mas não sabia para que era, não. Aí, quando voltou de Roma, ele me telefonou lá no noviciado e me disse, você poderia se encontrar comigo? Ah, sim? Quando? Que dia? Quando? Oh, amanhã, tá bom. Sim, de manhã, de tarde, como você quiser. Se for de manhã, vou almoçar na Casa Provincial, que é almoço de tudo. Porque lá, de tarde também está tudo bem. Tá bom. E a gente ficou combinado que era de manhã. Aí ele me disse, Guinaia, vou te fazer uma proposta muito, muito diferente. Você aceitaria de voltar para o Brasil? Voltar para o Brasil. Sim. Vão abrir um noviciado no Brasil ano que vem. E tem um jovem que vai assumir, o padre João Gomes. Ele está estudando em Roma para ser futuro mestre de noviços. E você estaria com ele, o acompanharia. Que é já idoso, tem uma experiência da vida religiosa. Você poderia ser útil ali.
Mas você não precisa me dar a resposta agora, não. Você me dá a resposta amanhã, tudo bem. Não tem pressa, não. Mas logo, ao receber isso, pensei, de que jeito posso responder não? Como que vou dizer não? Falei, não, não, não. Para mim acabou. Não acabou. Falei, bom, eles estão com apuros. Eles precisam de alguém para acompanhar o mestre de noviços. Então, isso me baratinou bastante, né? O que eu faço? Mas sei o que tem que falar. É assim mesmo, vai ser assim. No dia seguinte, marcamos um encontro. E aí, né? Qual é a resposta? Ah, padre, eu acho que não posso falar não ao senhor. Não posso falar não. Aceito voltar para o Brasil. Aceito, se você acha que eu posso fazer, posso ser útil no Brasil, no noviciado. Bom, mas já sou um homem idoso, né? Já sou um homem idoso. 5 anos atrás, 80 anos. Oh. Quase 81. Agora estou com 86. E estou aqui ainda. Estou aqui no noviciado ainda. No noviciado. Bom. E já passaram tantas turmas aí, né, irmão? Hein? Já passaram tantas turmas que hoje são jovens religiosos aí com o senhor. Que bonito. Ah, bom, sim. Bom, isso, o senhor como Abraão, o senhor aceitou a missão mais uma vez. Mas como Abraão. Não tanto, mas enfim, os 2 primeiros assuncionistas que fizeram o noviciado já foram admitidos à provissão perpétua. Então, olha, Jefferson e Jonathan. Fizeram o noviciado aqui, primeiro noviciado, e tem um que saiu lá no mês de julho e foi para Belo Horizonte, não foi admitido, não. Foi convidado a se retirar, é outra coisa. Sim. Convidado a se retirar. E já tem toda uma geração de religiosos formados pelo Padre João e pelo senhor, né? Já a gente... Minha presença, sim, mas... Bom, a sua santa presença. Eu não sei. Mas, em todo caso, o que eu fiz com todo o meu coração, toda a minha alma, dei tudo o que eu tinha, não me sobra mais nada. Se me mandar para outro lugar, eu parto também. Olha... Talvez que vai ser para o cemitério também. Estou mais próximo do cemitério do que outra coisa. 86 anos, já pensou? 87 daqui a pouco. Dentro de 2 meses hoje. Dentro de 2 meses, faço 87 anos. 87, olha. 17 Verdade. 19 de fevereiro, vou fazer 87. Já pensou? Velho e bobo. Mas deixa para lá. É assim. Não. Então, assim, é isso. Primeiro foi uma alegria partilhar assim com o senhor, escutar um pouco da sua história. Eu lembro que nós tínhamos conversas muito boas enquanto eu vivia no ano passado, e eu ficava encantado escutando um pouco da história do senhor. Como o senhor contou uma vez que teve um religioso que te marcou muito, eu também tenho a graça de dizer que eu tenho um religioso que me marcou muito na minha história vocacional, que foi o senhor, que é o senhor, que foi ter convivido com o senhor, aprendido, assim, com as palavras, com os gestos, com os exemplos, principalmente, né? A gente sabe o grande homem de oração que o senhor é, o grande missionário que o senhor sempre foi, e por isso que, assim, eu convidei o senhor para essa partilha de hoje, porque não tenho palavras para expressar a importância desse testemunho. Um testemunho tão rico, tão autêntico, tão forte, tão bonito. Eu sei que nós teríamos muito mais coisas para conversar, que a história do senhor é riquíssima, digna de um livro, com fotos, histórias, fatos. Eu sei que o senhor tem tudo escrito, anotadinho, ponto por ponto. Sei que
a sua experiência na Romênia, o senhor tem os cadernos também de anotação sobre a questão do ecumenismo e tudo mais, você foi um homem muito organizado. Sempre fui muito apegado a esse problema do ecumenismo. A unidade dos cristãos é um ponto muito importante na minha vida religiosa. A oração pela unidade dos cristãos. Isso me pesa muito. Eu, todo dia, de uma maneira ou de uma outra, eu rezo nessa intenção pela unidade dos cristãos. É difícil, é muito difícil. Não sei como que vamos chegar lá, mas eu acredito que vamos chegar, porque é o Espírito que manda, o Espírito Santo. Não somos nós somos só instrumentos, mas cada um fazendo o que pode para ajudar o seu próximo, de uma maneira ou de uma outra, muitas vezes, na maior simplicidade possível, com amor, com carinho, com atenção, desejar tudo o que há de bom, de melhor. Somos todos irmãos, como diz o Papa Francisco, né? Isso. Todos nós somos irmãos. Todos nós, católicos, muçulmanos, russos. Você viu na Turquia, no Iraque agora? O Iraque aceita, um país muçulmano aceita que Natal seja uma festa feriada por votação total. Impressionante isso, um país muçulmano. E o Papa vai visitar o Iraque também, né? Vai no Iraque, 4 dias vai ficar lá. Sim. Já pensou no mês de março? De 5 a 8. De 5 a 8 de março, ele vai ficar lá. E certamente que vai fazer maravilhas, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas também não é a primeira vez que vai num país africano, um país muçulmano. Ele foi recebido pelos reis lá dos estados muçulmanos lá. Ele foi acolhido com muito cuidado, com um imenso respeito, e não houve problema nenhum. A visita dele ao país lá foi um espetáculo. Foi muito bonito. Tem um último ponto, assim, só que eu acabei de lembrar, que eu gostaria de falar, o senhor contar um pouco da experiência da beatificação dos mártires, que o senhor estava presente. Ah, sim, eu estava lá, sim. Eu fui convidado pelo padre o provincial José Geraldo da Cruz para participar do grupo. Eu, o padre Francisco, o padre Marcel, se não me engano, e o padre Hervé Luenaf. Fomos convidados para participar dessa beatificação, mas a coisa foi muito bem organizada, porque nos deram uma semana para visitar o país da Bulgária. Uma semana visitando a Bulgária, ponto por ponto, por onde tinham passado os assuncionistas que tinham sido fuzilados. Portanto, em Varna, lá no norte da Bulgária, na beira do Mar Negro, Varna, onde tivemos colégio, tivemos paróquia, e depois Yambol, no interior do país, Yambol também tivemos o seminário oriental e latino, quase que na mesma casa. Uma semana a missa é em latim e uma semana em rito ortodoxo, entre aspas, porque é a mesma coisa para os uniatas, né? Os uniatas, os que se juntaram aos católicos. A liturgia é a mesma, totalmente a sagrada liturgia. E também fomos a Sofia, é a capital da Bulgária, né? E é um pormenor. Imagina que lá em Sofia, do meu tempo que eu estava lá, tinha 2 religiosas, oblatas da Assunção, na casa do núncio apostólico do país. O representante do Papa era
o representante do Papa João Paulo II era, bom, italiano de origem, né? Mas tinha lá duas irmãs oblatas que tomavam conta da casa dele, do palácio do núncio, né? A residência do núncio apostólico. Né? Bom, e finalmente nós passamos por Plovdiv, onde foi a beatificação realmente, onde nós temos uma igreja de rito oriental lá unicamente. Não lá se reza a missa como aqui, não. É a missa em rito oriental. Portanto, como se fosse ortodoxo. E lá são 4 padres assuncionistas. Deve ter um padre de que país que ele é? Não me lembro mais. Agora tem do Congo, assim, eu estou olhando no último de 2020, né? Onde tem o nome dos religiosos. Na Bulgária tem o padre congolês, aí eu tenho os 2 outros nomes aqui que eu vou saber identificar. Cláudio Molteni. Cláudio é italiano. Cláudio é italiano. Superior, Daniel Billier. Daniel Billier é francês. Econômico, Jorge Hang. Hang é... Jorge Hang é um padre romeno que o superior é o italiano, econômico Gillier. O Hang é romeno? É romeno e econômico, não? Não, o econômico é o Gillier, agora que eu estou vendo aqui certinho. Então, superior é Molteni, econômico Gillier, Jorge Hang faz parte da comunidade e Gaston Caculé comanda, que é congolês. Esse é congolês, então. São os 4 que fazem parte da comunidade Plovdiv. Então, lá, uma comunidade de 4 religiosos. Um é italiano, o superior. O econômico é francês. O padre Hang é romeno. Ele é realmente do rito oriental. Ele é desses padres todos lá. Ele, de origem, ele é do rito... O pai dele, que eu conheci o pai dele, fui até no enterro dele, no enterro do pai. Sim. E então, ele é do rito oriental. Não, claro que o congolês é latino, né? Latim. Mas, então, nós visitamos... Porque as irmãs oblatas fizeram um prédio para elas, né? Porque o nosso colégio Santo Agostinho, o famoso colégio assuncionista de Plovdiv, foi lá que os nossos padres foram, Aí eu tenho um problema com... Estou velho, viu? Problema com os nomes, esqueço os nomes. Dos padres que foram fuzilados? Sim, o primeiro, Pedro Kamenitchev, Pavel Tichov e Jonas Francisco. Sim, os 3. Então, eles foram professores, os 3 foram professores naquele colégio, Santo Agostinho, famoso colégio. E, bom, eles foram então, fuzilados na prisão central de Sofia, no dia 12 de novembro de 1952. Mas a gente sempre cita esses 3, esquecendo que no meio deles havia um bispo, um religioso, como que ele é? Que congregação? Passionista. Exatamente. Um bispo passionista. Tinha 52 anos. Ele nasceu em 1900 e foi fuzilado em 52. Tinha 52 anos, portanto. Né? Então, eles foram fuzilados os 4 juntos. E a sobrinha do bispo, não sei como, conseguiu obter a camisa dele quando foi fuzilado. Não sei como que ela conseguiu isso, mas eu vi a camisa.
porque eu passei na cidade onde ele nasceu, fez a primeira comunhão e tudo mais, na cidade natal dele. Eu visitei a paróquia. E a camisa dele tá lá na igreja, ao lado à direita do altar, a igreja, a gente vê, ela é rasgada, claro, que ele foi fuzilado, ela é rasgada. E a gente vê o sangue seco, evidentemente, né? Não Claro. é incorreto, pelo amor. Né? Mas nunca se fala que ele foi fuzilado junto com os assuncionistas. Mas é um fato. Foi ordenado no dia na Ele mesma foi hora. beatificado em 98, né? Ele foi Ele foi beatificado beatificado excepcionalmente com 2 ou 3, ou mais, né? Sim, por aí. Irmão. 4 É anos. muito. E também, junto, os outros religiosos que estavam no país foram para os campos de concentração, os famosos Gulag. Todos passaram por lá. E foi, inclusive, um assuncionista primeiro a utilizar essa palavra Gulag em seus escritos, né? Sim. Mas não tem mais nenhum vivo dos Sim, claro. Não tem mais nenhum vivo. Todos faleceram. Eu conheci os últimos, 2 ou 3 últimos, que estavam na beatificação dos padres. Eles estavam lá, padres, assuncionistas, idosos, que foram presos também e sofreram prisão e sofreram muito, 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 e estavam lá chorando naquele dia que foram ordenados, que foram beatificados os padres. Eu estava lá, e estavam lá ao nosso lado, nós leigos, vamos dizer assim, e eles lá sentados também, mas muito tristes, bom, de uma certa maneira, pelo menos eles que viveram esse tempo de penúria, de sofrimento, de angústia, de morte, de fome, de frio. Esses homens estavam lá vivos ainda, acabados, né? Muito acabados. Mas faleceram poucos anos depois, um atrás do outro. Hoje em dia não tem mais nenhum. Todos já se foram. Desses mais antigos. É bonito o senhor ter contado toda essa história para, primeiro, a sua vocação que é uma coisa incrível e entender os chamados de Deus, entender os sims e os não de uma vocação. Uma coisa que me marcou muito convivendo com o senhor foi que o senhor continuou um religioso feliz, teimosamente um religioso feliz, que ano passado, enquanto conversávamos, o senhor falava, acho que próximo de um dos seus aniversários, acho que de consagração religiosa, o senhor falou, eu sou um religioso feliz, realizado. Sim. E isso me emocionou muito escutar. E desde sempre, o senhor, com todas as dificuldades que passou na vida, foi um religioso extremamente feliz. E agora, recente, a carta do Papa Francisco, né, o escrito Alegrai-vos sobre a vida religiosa, falando que a felicidade, que a alegria é uma das características da vida religiosa, e o senhor já tinha sido inspirado pelo Espírito Santo lá atrás a testemunhar essa alegria e sempre testemunhou, né? Então, por isso, eu agradeço muito essa contribuição que o senhor está dando para todos nós hoje, gravando essas memórias com a gente, por meio dessa entrevista. Então, a gente pensou que ia ser algo mais rápido, mas foi fantástico. Eu emocionado, agradecido, e muito obrigado, irmão, muito obrigado mesmo pela sua atenção, pelo seu tempo. Então, a gente reza também por todos, peço que o senhor reze para a gente, sabe que o senhor está sempre no coração de cada um que viveu aí no Brasil com o senhor. O senhor disse num dos momentos da conversa que os seus primeiros formandos aí, que tinham 16, 17 anos na época, ainda hoje procuram e gostam muito do senhor. Nós que convivemos com o senhor agora, nesses últimos anos também, queremos o senhor muito bem. Toda vez que a gente puder estar junto, a gente vai estar junto, seja nas próximas férias, seja daqui a 3, 4, 5, 10 anos, se Deus quiser, estaremos aí juntos, festejando e celebrando aí a alegria do seu testemunho, da sua convivência. Muitíssimo obrigado, irmão, muitíssimo obrigado. Foi uma alegria falar com o senhor. Se você quiser mandar um abraço, uma mensagem para quem está nos assistindo, por favor. Não vou dar mensagem, já falei demais. Deixa um abraço carinhoso para cada um de vocês. Um abraço para todos, com amor e carinho. Rezo por vocês, rezem por mim, por nós, aqui no noviciado também.